Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, e de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Curve a sua cabeça. Eu quero orar. Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, me coloco diante de Ti para ser um instrumento usado em Tuas mãos, ó Deus. Me usa, Senhor, me capacita, Senhor, em nome de Jesus. E que cada palavra, Senhor, que seja ministrada, Deus, venha estar tocando o coração do Seu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Porque aonde é plantado a semente, eu creio, Senhor, que ela cresce e dá fruto, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Então, quando a gente planta, Senhor, nós vamos dar fruto, crescer e dar fruto. E eu profetizo esta palavra sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. E que o inimigo, Senhor, que esteja tentando, Senhor, desfocar a mente dos Teus filhos, ó Deus, caia por terra, seja repreendido, em nome de Jesus. Bata em retirada, saia daqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje, nós tivemos essa passagem, né, que Jesus, ele estava a pregar, subiu no barco, os discípulos acompanhou Jesus. De repente, Jesus deita, dorme, e vem aí uma grande tempestade, né? E essa tempestade atormenta os discípulos. Os discípulos começam a ficar com medo. E os ventos batem naquele barco. Quem é que já andou de barco? O pastor e a pastora esse dia deve ter, né? Ela deve ter sofrido, porque andar de barco naquele... E ela que não gosta muito de mato, ou ela foi curada. Amém? Então ali, a gente vê ali os discípulos amedrontados, né? Uns discípulos com medo. E eles esqueceram que com eles estavam junto com eles Jesus. Muitas das vezes nós pegamos em meio à tempestade e esquecemos que Jesus está conosco, que Jesus é o Salvador. Ele acalma a tempestade. Amém? Então, muitas das vezes nós vamos passar por tribulações. Pensamos que estamos sozinhos. Em vez de nós olharmos para Jesus, sentarmos, olharmos para Jesus, nós começamos a tentar resolver as coisas com a nossa própria mão. Eu às vezes fico imaginando, né? Tanta pessoa que vem, que a gente vê passando umas tribulações, a gente dá conselhos para elas, né? Mas a pessoa está com tanto medo daquilo, tanto medo da perda, que ela não escuta. Ela passa a querer resolver as coisas com as suas próprias mãos, porque ela acha que Deus vai demorar. Porque Jesus está dormindo, então eu não vou incomodar Jesus, eu vou tentar resolver da minha maneira. Os discípulos, eles estavam atormentados. Só que a diferença dos discípulos para os dias de hoje é que as pessoas, elas estão tentando se resolverem sozinhas. E muitas das vezes acabam morrendo afogados, porque o barco ele afunda.
Ali, os discípulos, quando veio a tempestade, eles não pensaram duas vezes. Eles correram e acordaram Jesus. Hoje, muitas das vezes nós sofremos e esquecemos que quem anda com a gente é Jesus. O cristão, você está aqui porque você é um cristão, você acredita no Senhor. Então, se você acredita, você tem que buscar as tuas forças no Senhor, Jesus. Amém? Estão comigo? Então, quando você tiver numa aprovação, quando você achar que as lutas estão vindo na sua vida, não tenta se isolar. Elias, o homem, ele foi 400 profetas de Baal. Muita gente. Mas quando Jezebel lançou uma palavra sobre a vida dele, ele correu e se escondeu nas montanhas. Hoje, eu e você, às vezes, encontramos uma Jezebel na vida que lança uma palavra e essa palavra nos amedronta. Você não vai conseguir. Isso que você está fazendo, eu já tentei há muito tempo. Não dá certo. Essa estratégia que você usou aí, rapaz, eu fiz, muitas vezes e não consegui. E essas palavras que são lançadas sobre as nossas vidas, faz com que a gente abra brecha para os pensamentos negativos. Aonde você acorda com aquela vontade de realizar os seus desejos, mas quando um espírito de Jezebel, um espírito vem, uma pessoa ruim, vem negativa, se aproxima de você, você entra na pilha dela. Quantos sonhos são destruídos por palavras lançadas nas nossas vidas? Não vai dar certo. Eu não consigo. Eu já tentei. Mas Jesus, no finalzinho, ele diz assim, no 26. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, aqui Jesus está dizendo o quê? Você que vou falar real, meio medroso, né? Você que é medroso, muitas das vezes o medo faz com que você guarde a sua fé, ou se esconda, ou tenta resolver do seu jeito, sendo que tem a maneira mais fácil, que é o qual? Acordar Jesus. Os discípulos, eles levaram uma dura de Jesus, porque eles viam que Jesus fazia o milagre. Eles viu que Jesus pediu para eles lançarem a rede e eles trouxeram vários peixes. Então eles começaram a ver que Jesus fazia milagre. Mesmo assim, e Jesus ensinando eles. E assim Jesus exortou eles porque eles tinham uma pequena fé. Tinha fé, mas era pouca. Hoje você vê muita gente com fé. Acredita em Jesus, acredita em Deus. Mas na hora do vamos ver mesmo, que é a hora de você enfrentar, de você pôr Deus na parada, aí eu quero ver aonde está a sua fé. Aí Jesus vai olhar para você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Porque a palavra diz que se você andar comigo, você não vai sofrer. Amém? Então, assim como os discípulos, muitas vezes, você, damos de cara com tempestades. Pedro ia andando no bar, eles iam navegando, Jesus estava no Getsêmani orando. Então, Jesus veio no meio da noite, andando sobre as águas. Primeira coisa que eles pensaram, é um fantasma? Né? É o medo toma conta do homem. Na hora da dificuldade, o medo vai tomar conta. Vai fazer com que você
estremece. Mas Pedro, acho que ele quis dar um passinho de fé. Senhor, se é tu, faça com que eu vá, deixe que eu vá até a ti. Jesus falou, venha, pode vir. E é isso que Jesus faz com você hoje. Você está pedindo para Jesus, você está aqui porque você tem algo a querer de Jesus. Uma tempestade pode ter passado na sua vida, ou uma tempestade pode ter começado, e você anda vendo Jesus e falando, Jesus, deixe que eu vá a ti. Jesus está te chamando, venha, venha. Aí você começa a caminhar com Jesus, a encontro de Jesus. Mas como as tempestades é difícil passar, ela continua. Aí você está vendo Jesus na sua frente, a promessa está ali na sua frente. Quando você começa a caminhar, a tempestade ela não para, porque continua as tribulações, porque você andar com Jesus não vai te livrar das tentações, das humilhações, não. Mas vai fazer com que a tua fé aumente cada vez mais. Porque quando eu alcançar Jesus, a minha vitória é maior. Pedro, ele andou com Jesus, começou a andar. Mas na hora da tempestade, ele veio de olhar para Jesus, ficar o foco em Jesus, ele fez o quê? Olhou para a tempestade e começou a se afundar. Mesmo assim, Jesus foi lá, lançou-se, tirou-se ele e deu uma dura nele. Homem de pequena fé. Amém? Vamos ver outro exemplo. Abre aí. Primeiro abre em 2 Coríntios 4:8. Segunda Coríntios. Então, se hoje você está numa tribulação, que hoje você está passando por problema, ou em não está passando, mas você vê que tem aquela pessoa que você ama, que está perdido, você tem que profetizar palavras sobre a vida delas. Hoje em dia você anda na rua, você vê tantas pessoas desanimadas, entregadas, né, a drogas. Essa semana nós fizemos o Tadel. Nós aprendemos com o Daniel, que Daniel, ele soube amar a pessoa e ele se entregou, se rasgou por uma nação. Ele se envolveu com Deus, ele assumiu um compromisso pelo povo. Ele comprou uma briga e ele estava no meio de uma tempestade. Era uma provação porque ele estava sendo exilado para a Babilônia. Ia para um reino que lá era um reino do medo, aonde as pessoas iam servir como escravo, eles iam sofrer e ele não sabia o que esperava ele. Em vez dele acolher, se esconder, ficar com medo e servir às vontades daquele povo pagão, ele se vestiu como um homem de Deus e foi orar. Naquela época, se Jesus estivesse ali, ele teria buscado força em Jesus. Amém? Então, quando você estiver passando por grandes... Veja o que a Bíblia fala. Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Um soldado ferido, ele está ferido, mas ele não perdeu a guerra. Uma guerra perdida, uma luta perdida não significa que você perdeu a guerra. Há sonhos que a gente não consegue alcançar. Há limites que é duro da gente alcançar. Mas o que prevalece é a sua insistência e a sua perseverança. Mas o medo, muitas das vezes, faz com que a gente abandone os nossos sonhos, abandone os nossos objetivos e deixamos que o medo tome conta e você se afunde, se enterre e entre numa caverna e não saia mais. Elias, ele entrou naquela caverna.
com medo de Jezebel. E ele achou que ele era o único perseguido. Ele achou que ele era o único perseguido. E hoje você acha que está passando por algum problema, você acha que você é o único perseguido, mas você não é o único. É uma nação toda que está sendo perseguida. Nós já estamos no fim do tempo. E este fim está próximo. Então haverá tribulações, haverá choros, lamentações. Porém, nós lemos, porém não você será tudo isso, mas não destruído. Então quando você deita, você dorme, quando você acorda, você tem uma nova chance de recomeçar. Amém? Abre em Marcos 8:34. Marcos 8:34. Acharam? Diz assim: então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos achavam que andar com Jesus, eles não iam ter mais esse tipo de problema que eles enfrentavam. Que tudo para eles seria fácil. Hoje, a mentalidade do crente, do homem, é o quê? Quando está passando por alguma luta. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque na igreja, né, tudo vai se resolver. Na igreja as coisas vai dar tudo certo. Tá certo. Glória a Deus. Tem que vir para a igreja. Mas o foco tem que ser Jesus. Porque a igreja, ela é um lugar para pessoas doentes, sim. Porque aqui ela vai encontrar acolhimento, ela vai encontrar amor do próximo, ela vai encontrar uma ajuda. Mas o foco dela, quando estiver passando por essa situação, tem que ser a salvação. Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que você tem que carregar hoje? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. O que você tem que negar hoje? O que você tem que abandonar para seguir Jesus? Naquela época, a cruz, quando Jesus foi crucificado, a cruz ela era um símbolo de maldição. Por quê? Quem era condenado à morte na cruz, a pessoa que era condenada à morte, ela tinha que carregar o próprio instrumento da sua execução. Ela tinha que sair com aquela cruz nas costas, atravessar toda a cidade até ela ser crucificada. Agora você imagine o pensamento de uma pessoa que foi condenada, que está carregando aquela cruz, e sabe que quando o destino dele chegar com aquele peso, porque ele já está com o peso que ele vai ter que ser sacrificado, ele vai morrer, e ele pega a cruz e sai com aquele peso. Ali ele é xingado, né? Ele é humilhado. Assim foi com Jesus. Muitas das vezes falar de Jesus hoje é fácil as pessoas falar de Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o leão de Judá. Jesus é palavra viva. Jesus é amor. Mas e aí? Jesus está falando, se você quer vir após mim, pega a sua cruz. Qual é a sua cruz?
Se fosse naquela época, os discípulos, eu fico imaginando o que eles imaginou. Jesus. Porque ali Jesus estava dando sinal que ele ia ser crucificado. E ele ia ter que carregar a cruz. Então quem quisesse seguir Jesus, também ia ter que pegar a cruz e acompanhar ele, que também ia ser morto. Então você tem que morrer o velho e nascer a nova criatura. Seguir Jesus não é você seguir Jesus e continuar uma velha criatura. É você abandonar algo para Jesus. Hoje, muitas das vezes a cruz que você carrega, que você não quer carregar, é o tempo. Muitas das vezes o tempo, a correria, faz com que você priorize mais a sua vida do que a de Deus, a obra de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Ah, eu trabalho a noite inteira. Ah, eu tenho que fazer hora extra. Ah, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Chega de tarde eu estou cansado. Aí vem muitas desculpas. A cruz, muitas das vezes a cruz que nós temos que carregar, é só o fato da gente ir, adorar o Senhor e cumprir o ID. Pregar o Evangelho ao quatro cantos da terra, né? É isso. Mas difícil é eu, você, nós, a nação, muitas das vezes, largar o tempo. O mundo já dos malignos. Mas quem domina o mundo hoje é o dinheiro. Né? O dinheiro é o dominador. Se você tem, você come. Se você tem, você mora. Se você tem, você anda de carro. Se você não tem, você passa fome. Se você não tem, vira mendigo. E se você não tem, você é desprezado. As pessoas têm que correr atrás do dinheiro, sim. Mas o foco principal e a prioridade dela tem que ser Jesus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, eu vos acrescentarei. Então, se Deus está dando essa palavra, se Deus está lançando isso para nós, cadê a sua fé? Homem de pequena fé. Se você não dá um passo de fé, você não vai saber se vai dar certo ou não. Se você tem fé ou não. Falar que eu não tenho medo? Rapaz, eu sou igual a vocês. Estou pregando assim, mas eu apanhei essa semana. Porque são decisões que você tem que tomar no dia a dia, que vai fazer com que você sofra uma consequência boa ou uma consequência ruim. Amém? Eu peguei comigo esses dias de tanto Deus me bater, né? O Espírito Santo me chocotear. Senhor, eu me rendo. Agora eu faço a sua obra com alegria. Já falei até para minha esposa. Se possível for, obra interina. Eu tenho um exemplo dentro da nossa igreja. O meu pastor, ele ganhava 5 mil reais. O nosso pastor, ele ganhava 5 mil reais. Ou mais. Ele abandonou tudo e foi viver pela obra. E eu posso falar um negócio para vocês? Ele vive muito melhor do que a gente. Porque Deus tem honrado. Por quê? E Ele tem nos ensinado que nós temos que ter fé. Nós temos que levantar, agir, dar prioridade pela obra. Uma viagem dessa ficou muito cara. Mas Deus abençoa ele, usa as ferramentas que tem para abençoar um filho justo. É nisso que nós temos que crer. Nós temos exemplos dentro da nossa casa. E é assim que Deus quer que a gente age. Célula. Nós temos células, nós temos discipulado. E muitas das vezes nós negligenciamos a visão da igreja. Por quê? Vamos para células desanimados, achando que não vai vir vinda nova. Ah, eu vou ter que ir lá pregar o propósito. Toda semana a mesma coisa, esse papelzinho. Cadê a fé? Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Então, uma hora a vida vai vir. A cadeira vazia na célula. Vamos orar. Muita gente fala, vou ficar orando isso aí toda vez. Aí fica com medo de orar. Aí Deus fala assim, aquele que me negar diante do homem, eu também negarei diante do Pai. Então, se você não está orando, é porque você está
negligenciando a palavra de Deus, você está negando o que Jesus está te falando. Então, a fé é um ato de atitude. A fé, ela gera esperança. Então, se você tem fé que vai vir vida nova na sua célula, significa que você tem esperança que a tua célula vai crescer. Que os seus sonhos vão se realizar. Que a sua vida vai mudar. Mas não espera rios de dinheiro, não espera ganhar mansão, carro, espera a vida eterna. Porque o plano de Deus é a salvação eterna. As demais coisas ele vai acrescentando com o tempo dele. Para isso nós temos que agir, porque Deus ele não age, ele reage. Ele reage ao seu passo, ele reage à sua vida, como você anda, do jeito que você anda, como você trata o próximo. Então tudo isso vai fazer a diferença. No 35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Então, quem perder a sua vida por causa de mim, aí ele colocou lá, e do evangelho. Então, quer dizer, não é só, é por causa dele e por causa do evangelho. Então, quer dizer, ele está incluindo vidas. Você tem que salvar vidas. Você tem que dar frutos. Para isso, você tem que confiar, acreditar. Eu comecei a falar de tempestade, de tribulação. E estou terminando em salvar vidas. Porque muitas das vezes nós ficamos com vergonha de pregar o evangelho lá fora, porque com medo do que as pessoas vão falar. Querendo matar e destruir a sua fé. Nós não temos que ter vergonha de falar o evangelho. Esse convite do milagre em nossas células. Eu quero ver milagre na nossa célula. Eu profetizo um milagre nessas células. Mas para isso nós temos que dar um passo de fé. O homem de Deus, ele tem que vestir a imagem de Deus. Se Jesus andou sobre as águas, então quer dizer que significa que ele fala assim para você, se você tiver fé, você anda. Se Jesus acalmou a tempestade, então quer dizer, se tem tribulação, se tem atormentação, eu também posso acalmar essa tempestade. Se Jesus multiplicou o pão, eu também posso multiplicar o pão. Jesus deixou os ensinamentos para nós. Não é qualquer espinho, qualquer muro que vai atrapalhar um cristão chegar no seu objetivo. Se atrapalhar, nós temos que rever a nossa fé. Amém? Diz assim: que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tempo. Ah, vou fazer a obra, não tem tempo. Tem que fazer o pré-encontro, não tem tempo. Tem que fazer o discipulado, está corrido, essa semana não dá. Correria. Que provém você ganhar muito dinheiro, sendo que você pode perder a tua salvação. Quando a gente tem fé, Deus não deixa faltar nada. Nós temos um exemplo, eu dei o exemplo do pastor, ganhava 5 mil reais. Eu faço a pergunta para você, não precisa responder. Você teria a mesma coragem hoje de tomar a mesma atitude dele? De abandonar o teu trabalho e viver pela obra? A gente não sabe o que nos espera. Tem gente que se dá melhor, tem gente que se dá pior. Mas muitas das vezes o sofrimento, ele não vem para você sofrer o resto da vida, mas ele vem para te ensinar. Quando você está passando por uma dificuldade, ou seja financeira, ou seja familiar, né, ou seja no trabalho, aquilo lá Deus permite porque Deus quer ver até onde você aguenta. Porque quando eu não queria ficar na igreja, eu queria ir embora. Elas não queriam.
Isso para mim era um sofrimento. Porque eu gostava muito, e outra tinha uma que aconteceu. Porque eu falei, se eu vir embora, meus irmãos vêm junto. Se os meus irmãos virem, olha a minha cabecinha. Meus irmãos se perdem. Porque eu ia me perder, porque eu vim para Rio Preto. E aqui eu vim andar com Deus. Meus irmãos não, quis ir para Olímpia. E aconteceu. Então, tudo que o medo ia fazer com que eu não tivesse hoje ministrando a palavra de Deus, não tivesse sentindo o que eu estou sentindo. Porque veio tribulação na minha vida. Meu irmão hoje está preso. Voltou para a cadeia. Estou indo visitar ele. Ainda não foi julgado, não condenado. A mulher arrumou outro homem, está morando com outro homem. A família foi destruída, tudo destruído. Esse era meu medo. Se eu tiver, às vezes, aí o diabo fica soprando na minha mente. Se você tivesse ficado lá, ele não teria vindo. Porque vocês estariam junto lá. Aí começa a entrar a dúvida no meu coração. E eu creio que com todo mundo é assim. Quando você tem um medo de alguma coisa, se você ficar escravo deste medo, você não vai ver Deus, o que Ele quer fazer na sua vida. Muitas das vezes o medo barra os milagres de Deus na nossa vida. Eu tinha medo, eu tinha esse medo. E ainda tenho esse medo. Porque agora eu não sei qual é a reação dele, mas eu pus na mão do Senhor. E eu creio que Deus age, assim como os discípulos fizeram com Jesus. Eu fui lá, acordei Jesus, Senhor, Jesus está nas tuas mãos. Ele está entregue para ti. E eu vou fazer a sua obra. Eu cuido dos seus e o Senhor cuida dos meus. Tribulação vem nas nossas vidas, às vezes, para Deus curar o teu interior, aumentar a sua fé. Muitas das vezes nós sofremos porque Deus quer ensinar, capacitar. Porque a sua vida não termina ali, a sua vida continua. E quando você partir dessa para melhor, ela ainda continua. Então você tem que pensar no quê? Na sua vida eterna. Não é o medo que vai fazer com que você perde a sua salvação. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, não deixe que o medo tome conta de vocês. Não deixe que o medo faça com que a gente seja escravo. Nós estamos em um mundo de guerra. E este mundo vale todas as coisas. Você tem que usar a arma espiritual. Se você está passando por uma tribulação, está passando por grandes dificuldades, muitas das vezes nós vamos querer tratar olho por olho, dente por dente. Se ele me ofender, eu ofendo. Se ele fez isso na minha vida, atrapalhou o meu trabalho, eu também vou desmanchar o dele. Se ele desmanchou os meus sonhos, deixa ele comigo que ele vai ver. Muitas das vezes os homens querem tratar olho por olho, dente por dente. Sendo que a nossa luta não é contra a carne, mas sim principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso. Então nós estamos numa guerra espiritual. E o que vai valer é a sua fé e a sua perseverança de assumir um objetivo, um plano no caminho do Senhor e sem demora, porque o fim está próximo. Não falo o fim que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar uma hora, ninguém sabe. Mas hoje eu estou vivo, amanhã eu posso estar morto. E se eu não estiver bem com Deus, eu tenho dois caminhos, né? O inferno ou o céu. Não queira viver no inferno, mas viva no céu. Quando você deixa o medo tomar conta de você, você tira a parada de Jesus, você não chama Jesus para a sua vida. Você quer resolver as coisas com as tuas mãos. E Jesus diz assim, maldito o homem que confia no homem. Então Jesus está dizendo, não é o maldito homem que confia, eu confiar no Léo, né? Maldito é eu que confio em mim mesmo. Maldito o homem que confia nas tuas próprias mãos.
Maldita a mulher que confia nas tuas próprias forças. Então, quando você confia que você consegue, só você que vai conseguir, e deixa Deus de lado, você vê que a sua vida não anda, você dá um passo e volta 2 para trás, você vai para frente e volta para trás, e nunca consegue chegar nos teus sonhos, nos teus objetivos, naquilo que realmente você almeja. Amém? Então o medo vai fazer com muitas das vezes que você pule do barco e morra afogado. Não deixe que essa tempestade faça de você um escravo. Faça com que você se lance no mar e morra afogado. Que esse medo não pode existir mais na vida de um cristão. Homem de pequena fé. Se você tem fé, acredita, possa vir. Nós lemos. Vamos ler de novo. Lá em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos tribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Então, perseguidos e não desamparados. Você pode passar a ter perseguição, mas você não está desamparado. Muitas das vezes, um ato de fé teu muda a história. Amém? E a mensagem de hoje era essa. Para que você não permaneça no medo. Não tenha medo de dar um passo de fé. Muitas das vezes, o medo vai fazer com que barre os milagres de Deus na sua vida. O que Deus tem para você, não é para o outro, é para você. Nós aprendemos esses dias três estágios, né, de inferioridade. 3. Muitas das vezes a inferioridade, ela acaba atrapalhando, porque você se sente inferior ao próximo. Você se sente inferior a tudo que acontece na sua vida. E isso faz com que o homem se rejeite, que o homem se esconda, que ele pense que ele não vale nada, que ele não tem valor. E ele começa a entrar num martírio, que às vezes entra em depressão, entra no desânimo e vai até a morte. Ou seja, a morte espiritual, ou seja, a morte. Morte. O fim da vida. Amém? Então, se você parar, analisar, quando tiver algo na sua vida que estiver tentando te afundar, lembre que você está perseguido, está sendo perseguido, mas você não está só. Tem um Deus ao seu lado. Seja como os discípulos. Se você achar que está demorando, joelho no chão, continue orando, porque Jesus, ele vem e acalma a tempestade. Amém? Vamos ficar de pé?